Lula veta supersalários na Câmara, no Senado e no TCU. Foram barrados os penduricalhos que elevariam os vencimentos a R$ 80 mil. Fernanda Duarte. Exatamente, Amadeu. O presidente Lula sancionou o projeto que previa o reajuste salarial para os servidores da Câmara, do Senado e também do Tribunal de Contas da União. Porém, ele vetou esses penduricalhos, esses benefícios, como, por exemplo, gratificações que podiam elevar o salário aí para chegar até R$ 80 mil, dobrando o salário de muitos servidores. O que acontece é que o teto máximo para o pagamento dos salários desses servidores chega a R$ 46 mil. Só que com todos os benefícios que estavam dentro da proposta, esses salários poderiam atingir o dobro, até R$ 80 mil. E por causa disso, o presidente Lula vetou, entendendo que esses são gastos que não podem ser feitos nesse momento e que esse aumento com essas gratificações iriam infringir diretamente o teto constitucional. A gente tem aqui os pontos em cartela do que foi aprovado e do que foi vetado. A gente vai trazer primeiro o que foi aprovado dentro desse projeto, a partir de agora é lei, e que já foi divulgado hoje pela manhã no Diário Oficial da União. O que foi sancionado pelo presidente foi o seguinte: para os servidores da Câmara dos Deputados, do Senado e do Tribunal de Contas, foi aprovado o reajuste para 2026. Além disso, também a substituição das gratificações. A gratificação que estava dentro do projeto era uma gratificação relacionada aí ao trabalho, que é feito principalmente em horário noturno, e também aos cargos de confiança. Isso foi substituído pela criação de uma gratificação de desempenho e alinhamento estratégico. Essa gratificação ela fica sujeita ao teto constitucional, que é de R$ 46.366,19. Também foi sancionado pelo presidente Lula o reconhecimento das carreiras como típicas de Estado, nas 3 esferas, tanto no TCU, quanto na Câmara e também no Senado. Essa determinação, Amadeu, traz uma segurança jurídica para esses servidores e também uma proteção institucional, além de mais previsibilidade dentro das carreiras. Também foi sancionada uma medida específica para o TCU, na verdade, algumas medidas específicas para o Tribunal de Contas da União, como a ampliação no número de cargos. Além disso, também foram sancionados a elevação de funções de confiança e a exigência do nível superior para todos os cargos dentro do TCU. Um outro ponto que também foi sancionado dentro do projeto diz respeito à Câmara dos Deputados. Os reajustes foram delimitados dentro da sanção: 8% para secretários parlamentares, 9,25% para servidores efetivos e 8,63% para os cargos de comissão, além de uma gratificação que varia entre 40% e 100% para cargos efetivos. Lembrando que, de acordo com essa sanção, qualquer gratificação precisa ficar dentro do teto constitucional. E se ultrapassar, se houver sobra em relação aos R$ 46 mil, esses valores não serão pagos. Só pode ser até R$ 46 mil. A gente também tem uma cartela com o que foi vetado dentro do projeto. O presidente Lula vetou reajustes graduais até 2029. Por quê? Dentro do projeto, havia aí um dispositivo de reajustes para 2026, 2027, 2028 e 2029. De acordo com a alegação do Palácio do Planalto, poderia haver uma violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o governo não pode fazer despesas que terão que ser pagas depois do seu mandato. No caso, o presidente Lula tem um mandato até o ano que vem, candidato à reeleição. Ele não poderia fazer despesas que teriam que ser pagas depois. Por causa disso, ele vetou. Além disso, outro ponto vetado foi o pagamento retroativo de despesas permanentes, pela afronta ao artigo 169 da Constituição. Essas despesas permanentes são benefícios que estão atrasados e que depois são reivindicadas por esses servidores. Então, não é possível mais efetuar esses pagamentos em atraso. Também foi vetada a licença compensatória convertida em dinheiro. As folgas que poderiam ser revertidas com o pagamento em dinheiro foram vetadas, portanto, esses servidores não poderão receber dessa forma. Além disso, o novo cálculo semestral para aposentadorias e pensões também foi vetado por incompatibilidade à reforma da Previdência. Esses foram os principais pontos. Mesmo com esses vetos,
O presidente da Câmara, Hugo Mota, se manifestou e disse que é importante que esses reajustes tenham sido sancionados e que o foco da Câmara dos Deputados é manter e trazer um reajuste salarial igualmente independente dos servidores serem comissionados ou serem efetivos. Então, tá aí esse projeto de lei acabou sendo sancionado, mas dentro do que determina o teto constitucional para esses servidores. Amadeu. Na verdade, eu até falei, né, na semana passada que, além de torcer, eu esperava muito que o presidente pudesse aí vetar esses trechos. Além de ser inconstitucional, também é imoral, porque não se pode ter ali esses servidores ganhando mais do que um presidente do Supremo Tribunal Federal simplesmente porque a Câmara quer ou simplesmente porque os deputados querem. A gente já sabe, inclusive, do histórico desses parlamentares com as chamadas rachadinhas, muito em benefício deles próprios. Então, acredito que isso também poderia ser até um benefício deles nesse sentido. Poderia não, seria em muitos casos também em benefício próprio esse aumento dos supersalários dos servidores. E o presidente está correto, Amadeu. Eu acredito que quando ele fala sobre, inclusive, esse aumento gradual, é, na verdade, uma desculpa protocolar, porque, na verdade, ele não queria também, porque, além de pegar muito mal para a opinião pública, a gente está em eleição, né? Praticamente um período de eleição desde o início do ano passado, se preparando, aí cada pauta já vira pauta eleitoral, já vira pauta de campanha. Então, o presidente acerta do ponto de vista político, porque não pega mal para a população, e também acerta porque, para as contas públicas, isso não seria algo razoável. Eliezer. Aí serve para o cidadão, contribuinte, eleitor brasileiro perceber que o que está em jogo na política não é somente ou puramente os salários dos mandatários. Eles querem muito mais e eles arrumam ou tentam arrumar alguma forma de inflacionar a própria renda a partir desses adicionais, enfim, da criação dessas gratificações, tudo em benefício particular. Inclusive, alguns chegam a prometer que vão abrir mão do próprio salário ou até abrem mão do próprio salário, prova que o maior interesse não é essa renda, como nós trabalhadores somos acostumados a buscar uma renda salarial, mas é o que está envolvido de acréscimo e o orçamento que eles movimentam a depender do cargo, do mandato, a depender de onde estão. Bem, vamos com a Fernanda 2, que é uma postagem feita por um ex-ministro de Bolsonaro, Ari. Ex-ministro de Bolsonaro distribui adesivos de